Um dos bons livros que eu recomendo para vocês darem uma lida é o Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser, ele é um físico, mas na verdade ele está na linha epistemológica. Ele vai fazer um estudo sobre a física, nessa ciência imperfeita. Ele vai fazer, é um livro sobre epistemologia. Epistemologia é o estudo que a gente faz sobre o que é mais verdade. O Marcelo Gleiser lançou esse livro, eu até fui numa palestra, me lembro, na PUC, depois ele lançou um outro livro, que é A Ilha do Conhecimento, mas o Ciência Imperfeita, Ciência Imperfeita, Criação Imperfeita. E aí ele vai fazer uma análise da física, e aí ele vai questionar pessoas que dizem assim, existe lá o estudo das cordas, e que quando as pessoas chegassem, né, na conclusão sobre as cordas, acabaria então a necessidade de se estudar. E ele vai fazendo, claro, ele vai falando sobre epistemologia, mas ele vai falando da epistemologia e vai trabalhando em cima da física. E aí ele diz, não existe a possibilidade de você fazer o estudo e que vai chegar num determinado ponto em que você vai terminar determinado conhecimento, porque chegou ali e acabou. E aí ele vai dizer, isso aí ele vai dizer, é uma visão equivocada da ciência. A ciência é um processo, né? Aí durante muito tempo no meu blog, a frase que ficou lá, no topo, né, que eu escolho umas frases assim para ficar cada ano, né? A frase foi, não existe teorias finais, mas teorias melhores. É desse livro, Criação Imperfeita. Aí ele tem uma imagem que é muito boa, que ele vai dizendo que a sociedade, né, o avanço do conhecimento, é como se a gente tivesse um aquário e a gente vai expandindo as paredes do aquário. Então a gente vai empurrando o vidro do aquário mais para frente. E conforme a gente vai empurrando esse vidro do aquário mais para frente, não só a gente vai, por um lado, conhecendo mais, mas a gente vai também abrindo novos campos, e esses novos campos vão mostrando mais o nosso desconhecimento. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece mais, cria mais desconhecimento. Quando a gente achava que a gente vivia numa galáxia e a galáxia era todo o universo, e a gente então descobriu que a gente vivia e se ampliou, e hoje a gente percebe que nós temos bilhões de galáxias, a gente expandiu, mas ao mesmo tempo viu o desconhecimento que nós temos. Estou lembrando do Marcelo Gleiser, terminando aí a análise do livro do Alberto Delissola, brasileiro, Mentes Brilhantes, e eu lembro a vocês que eu fiz dizendo que nesse livro tem uma pedra preciosa. Qual foi a pedra preciosa? Em que ele vai apresentar resultados de pesquisa que sugerem que a nossa mente tem determinado tipo de produção, de determinado tipo, eu vou chamar aqui de, entre aspas, que não são neurônios, né? Determinado tipo de células, vamos colocar assim, que quando você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo a sua capacidade de refletir sobre um determinado assunto, vai se originalizando, você vai aumentando a sua inteligência. Ou seja, a inteligência é progressiva. Quem usa pouco a inteligência, não estou dizendo que pode piorar, isso eu também não vou entrar nessa discussão porque ele não colocou isso, mas ele vai dizendo que vai aumentando a inteligência. E aí eu lembro que ele faz, determinados pesquisadores viram lá o estudo, fizeram um estudo da mente do Einstein depois que ele morreu, para analisar o que eles poderiam encontrar ali
e descobriram que existiam, né, mais determinado tipo de células que não existiam antes. E isso me fez pensar uma coisa que é interessante, e nesse carnaval aí, improvisado, eu dei uma olhada, né, estou aqui com recuperei um pouco a minha biblioteca, tem um livro do Charles Duhigg, D-U-H-I-G-G, Duhigg, O Poder do Hábito. E aí ele vai falar da ciência do hábito. E aí ele vai, da mesma maneira que o nosso querido Delissola falou dos ratos, que eles fizeram uma análise dos ratos, botaram ratos no ambiente de baixa complexidade e ratos no ambiente de alta complexidade, e depois fizeram uma análise nos cérebros dos dois ratos. Os ratos que ficaram no ambiente de mais complexidade desenvolveram um cérebro mais capaz, desenvolveram um determinado tipo de inteligência maior, com um determinado tipo de células que foram se procriando, e os outros menos. Então, nesse livro aqui, Poder do Hábito, a mesma coisa acontece. Os ratos foram colocados num determinado laboratório e, olha que interessante, eles começaram a ter hábitos. E conforme eles foram tendo hábitos, eles foram diminuindo a reflexão sobre esses hábitos, para usar essa reflexão em outras coisas. E aí ele vai dizer que quando a gente vai construindo hábitos, a gente vai parando de pensar nesses hábitos. Eles vão se tornando automáticos. E nesse livro tem uma coisa muito interessante, que ele vai trazer um conceito de áreas do cérebro mais externas e áreas do cérebro mais internas. Quanto mais internas, mais automáticas. Por exemplo, a respiração, batida do coração, tudo que a gente faz, né, de maneira automática. Então, no momento em que você começa a colocar determinadas formas de pensar, determinados hábitos, e vai aproximando isso do seu automatismo, você vai tendo cada vez mais dificuldade de fazer determinadas modificações. É como se a gente tivesse assim um poço. Quanto mais a gente vai colocando determinados hábitos e pensamentos e ideias no fundo do poço, mais dificuldade a gente tem de fazer modificações naquele lugar. É por aí. O que vocês dizem? Você é um cara que adora desafio, adora botar ordem no caos, tem uma lógica mais refinada, não está satisfeito aí com esse mimimi que está no mercado, e você gostaria de ter uma visão diferente de cenário. Mais que isso, você precisa se entender, saber que você é uma pessoa especial, saber que você é uma pessoa diferenciada e que você precisa estar junto de outros inquietos que nem você. A nossa escola teve, durante os primeiros 3 anos, um estudo profundo sobre o cenário digital. Nós estamos vivendo uma revolução da sobrevivência, você precisa entender isso, e depois você precisa entender o que é um inquieto inovador, qual é o seu papel nessa revolução e como é que você pode encontrar mais tranquilidade, menos ansiedade, mais felicidade nesse teu jeito meio estabanado, meio preocupado, meio querendo resolver as coisas e você não consegue se encontrar. Vem aqui para a escola que a gente vai te ajudar. 21 99 608 6422. Vou repetir. 21 99